Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 13 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Após o jantar, experimentando disposições diferentes, Adelino despediu-se com delicadeza que Herculano classificou de inabitual. Alexandre, muito satisfeito, asseverou depois de restituir a criança aos cuidados maternos. Felizmente, nossos serviços preparatórios desdobraram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. De minha parte, imensa era a surpresa que me invadiu o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores espirituais tão elevados quanto ele mesmo não poderiam organizar todos os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Todavia, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor afavelmente falou a Herculano nesses termos: não devemos e nem podemos forçar a ninguém e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama, entre duas esferas, também chegaram ao ninho doméstico, acentuando-se a alegria da camaradagem fraternal. A presença do meu instrutor parecia incentivo de contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a palestra elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação em vista dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres. Quando o chefe da casa voltou ao lar, interessado em cultivar as doces emoções daquele dia. Agradavelmente surpreendidos, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, encetando nova conversação confortadora e educativa. Fez-se mais de uma hora de boa leitura e excelente troca de ideias, renovando Adelino os próprios propósitos de reaver a serenidade íntima, por intermédio de maior comunhão espiritual com a pequena família.
Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa paternal e indagou: Papai, sabe o que devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: Diz mamãe que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado, chame por eles em nosso favor. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite de mãos postas e em seguida encaminharam-se os três para o aposento íntimo. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, disse-nos então: Estamos convidados a participar de suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali igualmente convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior era o mais comovente. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia oração dominical com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiram-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos, agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa se achava rodeada de intensa luminosidade que, partindo do seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima furtiva quando o filho, terminando as preces curtas em palavras e grandiosas de espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sobre os cobertores felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: Agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregaram-se como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sob o leito conjugal, quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia à situação. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. A esposa de Adelina, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor, pedindo-lhe explicações. Alexandre não fez rogado e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo quando lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina,
a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós, em fervorosa prece. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso de derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Entretanto, seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço. Alexandre se aproximava de mim e observava: "Está examinando a lição? Repare singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ser a avózinha com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lacinante. Adelino, receoso, identificara a presença do antigo adversário e, espavorido, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso de retomar o corpo físico, à maneira de criança medrosa procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíam grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista de vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente, e caiu de joelhos em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre, e fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs naturalmente que o nosso menor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e, ofuscado pela intensa luz, soluçava, genuflexo, entre o medo e o júbilo, suplicando a paz e proteção. O bondoso instrutor dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente, e levantando-o exclamou: Adelino, guarda a paz que te trazemos em nome do Senhor. E abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou: Que temes, meu irmão? Ergueu ele os olhos lacrimosos e, indicando Segismundo triste, alegou sentidamente: Mensageiro de Deus, livrai-me deste pesadelo infeliz. Se viestes trazidos pelas orações de meu filho inocente, ajudai-me por caridade. E, apontando o pobre amigo, continuava: Esse fantasma enlouquece-me, sinto-me doente e desventurado. Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou: É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde puseste as noções de solidariedade humana? Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições,
conservar os que nos estimam, louvar os justos e exalar os heróis conhecidos. Mas, se somos respeitáveis em semelhantes posições íntimas, é preciso reconhecer que elas traduzem serviço realizado em nosso processo evolutivo. Nós, porém, meu amigo, ainda não alcançamos a redenção final. Por isso mesmo, a tempestade é nossa benfeitora, a dificuldade nossa mestra, o adversário instrutor eficiente. Modifica as vibrações de seus pensamentos. Recebe com caridade o mendigo que te bate à porta, quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com o amor que Jesus nos ensinou. Impressionado com as palavras ouvidas, pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou: contempla o pobrezinho que te pede socorro, observa-lhe o estado de humilhação e necessidade, imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma tão só pelas suas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração aos que te procuram em nome do poderoso Pai. O interpelado voltou-se qual criança medrosa e, fixando o mentor generoso, falou: ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar minha felicidade doméstica, envenenar-me o coração para sempre. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino reencarnado as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. Findo ligeiro intervalo, Alexandre objetou: não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador observou: não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelino então enxugou as lágrimas e pediu humilde: auxiliai-me por amor de Deus. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Ele levantou-se, cambaleante e angustiado. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou: este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhes as mãos fraternas e atende-os em nome de Jesus. Adelino não hesitou e, embora o grande esforço íntimo visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário fundamente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou nos olhos, como a dissipar as derradeiras sombras de desentendimento, e redarguiu: disponha de mim, serei seu amigo. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe as mãos. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste
que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que vi um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens, que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a condição elevada e nobre. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão dado por Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Interrompo aqui a leitura deste capítulo. Retomamos no próximo programa. Obrigada. Amigas e amigos ouvintes, aqui é Licurgo. Nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao estudo do capítulo 13 do livro Missionários da Luz. A Renata já leu para nós a parte que nos interessa deste capítulo. E nós estamos aqui para contextualizá-lo e estudá-lo. No programa anterior, nós demos início a esse capítulo 13 e nós observamos ali o desenrolar da história do Adelino, da Raquel e do Segismundo, particularmente agora sendo auxiliados pelo Alexandre e pelo Herculano, acompanhados pelo André Luiz, que é o aprendiz e também é aquele que nos reportou, que nos trouxe as informações dessa história. No capítulo anterior, nós observamos que a história do Segismundo, do Adelino e da Raquel começaram bem anteriormente, quando o Adelino, conhecido do Segismundo, os dois se reencontram e o Segismundo se apaixona pela Raquel, que era a noiva do Adelino. E em virtude dessa paixão, o Segismundo assassina o Adelino com a pretensão de que ficasse com a Raquel. Ora, na verdade, a vida dos três se desorganiza e depois que vão para o mundo espiritual, eles planejam o retorno e a reparação do Segismundo ao Adelino. Retornam então à Terra o Adelino e a Raquel. Os dois então constituem uma família, têm como filho Joãozinho e está próxima à reencarnação do Segismundo. E é aí que começam os problemas. Aquela reencarnação que fora planejada no mundo espiritual é que agora traduz-se nos problemas domésticos do Adelino e da Raquel. E é por isso mesmo que o Herculano, lá atrás, lá anteriormente em capítulos do livro Missionários da Luz, é que o Herculano convida o Alexandre para fazer uma intervenção direta, objetivando concluir a reencarnação do Segismundo de forma satisfatória. Ora, o Segismundo, estando ali dentro daquele lar, é percebido pelo Adelino e ele então se assusta com a presença do Segismundo, embora não soubesse exatamente do que se tratava. E naquele capítulo anterior, do programa anterior, nós acompanhamos o Alexandre, o Herculano, o Segismundo, estando ali naquele grupo familiar e mais particularmente assistindo o jantar do Adelino, da Raquel e do Joãozinho. E naquele bate-papo entre eles, o Alexandre influencia o Joãozinho e o Joãozinho acaba conversando com o Adelino, influenciado pelo Alexandre, e o Joãozinho consegue emocionar o Adelino de tal forma que eles então já o têm preparado para as experiências de logo mais à noite, quando pretendem influenciar o Adelino para que ele possa receber o Segismundo. No programa anterior, nós observamos isso. E agora, no programa de hoje, nós vimos então o retorno mais cedo do Adelino, porque se lembraram das promessas feitas para o seu filho Joãozinho e também de todos os cuidados que a Raquel tem com a educação do Joãozinho. O Adelino retorna e eles então têm
um bate-papo familiar, acompanhados pelo Alexandre, pelo Herculano e pelo André Luiz, e dessa vez também por espíritos amigos da Raquel, que vão cumprir uma tarefa muito interessante nesse encontro próximo. Então eles estão ali batendo papo, depois o Joãozinho é convidado pela mãe para se deitar e chama o pai para que pudessem fazer as promessas de preces que haviam se comprometido anteriormente. Eles se reúnem então ali no quarto e, acompanhados pelos espíritos, o Joãozinho faz as preces e emociona mais ainda o Adelino. E depois então o Adelino e a Raquel vão se deitar. Logo que se deitam, a Raquel se desprende quase que instantaneamente do corpo físico, mantendo-se ligado a ele por um prolongamento do perispírito, mas ela então adquire suas capacidades espirituais, ou melhor, parte delas, e consegue então reconhecer, enxergar a sua avózinha, que é um dos espíritos que fora convidado pelo Alexandre. Essa sua avózinha então convida a Raquel para preces. Mais interessante que a Raquel não consegue ver os outros espíritos, não consegue ver o Herculano, o Alexandre, o André Luiz, não consegue os ver. Porque, na verdade, primeiramente nós temos que entender que a sintonia da Raquel é com a sua avózinha. Além do que essa sintonia é o que faz com que ela veja apenas a sua avó, também não há necessidade que ela veja os demais espíritos. E agora então é a vez do Adelino se desprender, se desdobrar. E é exatamente por quem estão esperando os demais espíritos. Porque é necessário possibilitar que a reencarnação do Segismundo se dê com a aceitação do Adelino. E quando o Adelino se desprende do corpo físico, obviamente, como já o dissemos diversas vezes, ainda ligado a ele por uma extensão do perispírito, observa-se um grande susto por parte do Adelino. Por quê? Porque, na verdade, ele, como dissera anteriormente, no programa anterior trabalhamos essa ideia, o Adelino teme a presença do Segismundo e o vê como uma sombra perseguindo o seu próprio lar. O vê como uma sombra que está prejudicando o próprio lar, ameaçando a sua paz doméstica. Ele não o reconhece, mas o vê como se fosse uma sombra perturbadora. E é por isso mesmo que quando o Adelino desperta nessa noite, ainda que influenciado pelas preces do Joãozinho e a ajuda que está recebendo dos espíritos ali presentes, ele se encontra assustado e quando ele enxerga o Segismundo presente em seu quarto, ele ameaça correr. E aí é necessária a intervenção do Alexandre. Na condição de espírito bem mais desenvolvido, ele influencia o Adelino de tal sorte que o Adelino se acalma. E ao ver a figura iluminada do Alexandre, ele o toma como sendo um enviado do Senhor, um anjo, um espírito guardião, alguém que for ali para ajudá-lo e, no entender do Adelino, a afastar aquela sombra doméstica que o assombra. E é então que o Alexandre usa de seus argumentos para que consiga fazer com que o Adelino perceba que o Segismundo é um mendigo, alguém que precisa de ajuda. Porque, como o próprio Alexandre disse, é muito fácil aceitar e aprovar a presença daqueles que amamos, daqueles que são inteligentes, daqueles que são compreensivos, afáveis, mas o mais difícil é aceitar a presença daqueles contra os quais nós temos alguma prevenção, que apresentam alguma distorção, algum desequilíbrio, alguma imperfeição muito clara, muito evidente. E é por conta disso que o Adelino se acalma, mas ainda se diz com medo da presença daquela sombra que está em seu próprio lar. E é então que o Alexandre o convida a se aproximar do Segismundo. Apresenta-o como um mendigo, alguém que precisa de ajuda, e não alguém que necessita de aversão, alguém que precisa de amparo. E é então que o Adelino
transpondo suas próprias limitações, cumprimenta o Segismundo, e o Segismundo então se ajoelha aos pés do Adelino, pedindo ajuda, socorro e amparo, e também pedindo perdão. Ora, estão ali, frente a frente, os inimigos do passado. De um lado, o Adelino, que, como se dizem por aí, trata-se de um credor do Segismundo. Mas talvez seja melhor observarmos que o Adelino foi o ofendido, o prejudicado em sua relação com o Segismundo. E do outro lado, o Segismundo, a criatura, o indivíduo que rastejou nas sombras porque cometeram um crime contra o Adelino e agora tem os braços do Adelino abertos para recebê-lo em seu próprio lar. Cumpre-se então as promessas planejadas no mundo espiritual. Quando o Adelino concordou em receber em seu lar o Segismundo, mas que depois, tomado pelos instintos, pelas percepções extrasensoriais que todos nós temos, ele percebeu no Segismundo aquele adversário do passado sem ter se lembrado das promessas que fizera no mundo espiritual. Pessoal, essa parte do capítulo de hoje nos mostra o quão interessante e importante a atuação de espíritos amigos, de espíritos iluminados em nossas vidas, que se aproveitam do sono físico e em condições de sonho, ou seja, quando sonhamos, nós temos o contato com esses espíritos e eles nos esclarecem, nos amparam, nos auxiliam, nos orientam. Quantas vezes qualquer um de nós que estejamos ouvindo esse programa, já fomos atendidos por espíritos amigos que já desencarnaram e que agora retornam com o objetivo de nos auxiliar? Utilizam desses recursos. Utilizam de amigos muito elevados espiritualmente, quando ainda não o são, utilizam desses amigos muito elevados espiritualmente para que possam acessar os nossos sentimentos, as nossas intenções melhores, e nos influenciam durante o sono, para que nós depois possamos colher os frutos benéficos dessa presença espiritual, mesmo com todas as nossas imperfeições. E é por isso mesmo que os Espíritos nos aconselham a nos preparar para o sono, para que nós possamos ter sonhos produtivos para nós mesmos, reconfortadores. Encontrando amigos espirituais, nós devemos nos preparar para dormir. Realizando nossas preces, e aí nada de preces decoradas. Vamos lembrar da espontaneidade do Joãozinho, preces sinceras, que solicitem e roguem a ajuda dos amigos espirituais, não só para nós, como para aqueles que nos cercam. Não é inconveniente também lembrar que antes de deitar, nós não devemos nos bater em discussões, aliás, em momento nenhum, mas especialmente antes de dormir. Discutir não vale a pena. Assistir filmes muito violentos ou de alta carga erótica, isso obviamente que não vai contribuir para um sono restaurador, para um sono onde nós tenhamos um contato com amigos espirituais que possam nos ajudar. Vamos então distanciar-nos das conversas improdutivas, dos assuntos desequilibradores. Vamos procurar a serenidade íntima, antecipar essa sintonia com os nossos amigos espirituais, que somente vai nos facilitar esse contato com os espíritos amigos. Encerramos o programa de hoje lembrando essas considerações a respeito do sono e dos sonhos. Mas já estamos preparados, porque sabemos que o Segismundo já está em condições de ser recebido pelo Adelino e pela Raquel. Esse maravilhoso capítulo 13 do livro Missionários da Luz marcou muita gente, e a nós também. E agora, quando relembramos, nós vamos percebendo a grandeza da ação dos Espíritos iluminados em nosso benefício. Estejam conosco no programa próximo, quando vamos dar continuidade nesse capítulo 13 e vamos entender mais ainda os processos relativos à reencarnação. Agradeço a audiência de vocês e convido para que continuem conosco nesse Lendo e Aprendendo com André Luiz.